Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Está escrito assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. E ele, Jesus, porém, lhes disse: não estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo é o princípio das dores. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então vocês serão atribulados e vos matarão. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar-se uns aos outros. Se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E preste atenção no versículo 14 agora, meu irmão. E será pregado este o quê? Evangelho do reino de quem? Reino de Deus. Por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Amém. Todo mundo espera o tempo do fim. Todo mundo espera a hora do fim. O tempo do fim é um momento muito especulado. De vez em quando aparece alguém dizendo que o mundo vai acabar no dia tal. De vez em quando aparece alguém marcando o dia do fim do mundo, o dia da vinda de Jesus. E sempre esses vão errar, com certeza. Mas o certo é que esse assunto, o fim dos tempos, ele chama a atenção das pessoas. Ele chama a curiosidade das pessoas, porque isso vai acontecer. Isto é bíblico, isso está registrado. Jesus está dizendo que para que o fim chegue, para que esse tempo do fim chegue, que a igreja tanto espera, que a igreja tanto almeja, porque enquanto para o mundo será um tempo de destruição, para o mundo será um tempo de calamidade, de angústia, de miséria, de tristeza, mas para a igreja de Jesus Cristo será um tempo de glória, um momento de honra e de exaltação, porque enquanto o mundo estiver sofrendo, pagando o preço aqui, nós estaremos subindo para a glória, meu irmão, para sentar-se na mesa e fazer parte das bodas do Cordeiro. Iremos participar do reino do Senhor por toda a eternidade. Por isso, quando se fala do tempo do fim, é um assunto que nos chama a atenção, que nos desperta a curiosidade. Mas entenda uma coisa essa noite. Alguns dizem, o fim está chegando, porque estão acontecendo muitos terremotos em muitos lugares. Outra pessoa diz, o fim está chegando, porque há muitas pragas em muitos lugares, muitas catástrofes naturais, tsunamis, mortes. Alguém diz, o fim está chegando, porque há muitas guerras. Alguém prega e diz, o fim está chegando porque há muita fome em muitas partes, em muitos lugares. Alguém diz, o fim está chegando porque há uma crise financeira que está atingindo o mundo. Claro, irmãos, tudo isso são indícios do fim. Mas tem um detalhe que eu quero observar com vocês hoje, preciso da sua atenção. Há um detalhe que nós vamos observar hoje e aprender. Há um detalhe, que todos esses sinais da verdade estão se cumprindo. Amém, igreja? Existe terremoto? Existe. Existe fome e miséria? Existe. Existem catástrofes naturais? Existe. Existem guerras e rumores de guerra? Existem. Mas tem algo que nós temos que observar essa noite, que é muito importante para a igreja do Senhor Jesus. O Senhor diz que para que o fim venha,
que para que o fim chegue, que para que o fim se manifeste, se revele, é preciso uma coisa, um detalhe muito grande, muito forte. E esse detalhe está no versículo 14, que é a base realmente da mensagem de hoje. É o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus. Porque Jesus está dizendo: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então o que é que nós entendemos aqui hoje com essa palavra, meus queridos irmãos? Que o fim só vem, o fim só virá quando o evangelho for pregado. Não, você errou num detalhe aí. Você vai perceber esse detalhe. A Bíblia está dizendo que o fim vem, só virá o fim quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Mas tem um detalhe que eu quero bater hoje aqui, irmão. Jesus não diz o evangelho. Leia direito aí, o que é que está escrito? Verso 14. Quero que a igreja leia, alguém, pode ler aí, leia. Será pregado este evangelho pelo reino. Isso. Olha o detalhe. Será pregado este evangelho do reino. É esse o detalhe que eu quero me deter essa noite. Então só virá o fim quando o evangelho do for pregado, do reino for pregado. Irmãos, eu quero me deter essa noite e dizer para você que a palavra evangelho significa boas novas. A palavra evangelho significa novidade. Agora entenda uma coisa: por que Jesus disse que o evangelho, ou seja, a novidade do reino, não qualquer novidade? Porque como Jesus disse que no fim dos dias surgiriam falsos profetas. Profetas são pregadores, surgiriam falsos profetas, falsos pregadores, e esses pregariam qualquer coisa de qualquer jeito. E eu quero que você entenda uma coisa essa noite: que não existe apenas o evangelho do reino, existem muitos outros evangelhos. Quando alguém está pregando uma boa nova, ele está pregando um evangelho. Por exemplo, eu quero que você entenda uma coisa. Vou citar o exemplo de alguns evangelhos que estão sendo pregados. O evangelho da prosperidade. Todo mundo já ouviu na TV ou na rádio alguém pregando e convidando as pessoas para a sua igreja: venha para cá porque aqui Deus dá prosperidade. Você já deve ter visto isso se você acompanha TV ou rádio. Você escuta pessoas toda hora, pastores toda hora, pregando o evangelho da prosperidade. E as pessoas vão até a igreja dele, ele prega sobre prosperidade, e aquela pessoa se converte àquele evangelho da prosperidade e passa a fazer parte da igreja dele. Mas ela não se converteu ao evangelho do reino, se converteu ao evangelho da prosperidade. Por quê? Porque o pastor disse que se ele se converter, Jesus ia fazer ele ficar próspero, ia fazer ele ficar rico. Existe também, irmãos, o evangelho da cura, e esse tem sido muito propagado. O evangelho da cura, o evangelho do milagre, o evangelho da vitória. Por exemplo, se você está sofrendo, está com a vida amarrada, está com isso, com aquilo outro, venha para cá, porque aqui tem a sua vitória. Venha para a igreja, venha participar do culto, porque aqui Jesus vai te dar a tua vitória. E no culto, na igreja, o pastor só fala, só prega a respeito de vitória. Obedece a Jesus, crê em Jesus, aí você vai ter a sua vitória. Jesus vai te dar riqueza, vai te dar um carro, vai te dar isso, aquilo, outro. E aí as pessoas vão se convertendo a esse evangelho, acreditando que Jesus vai lhe dar riqueza, dinheiro, e lhe dar a vitória que ele está querendo aqui, imediatamente. Existe o evangelho da cura, o evangelho do milagre, onde as pessoas são convidadas a participar de um culto, onde o merchandising, a propaganda na rádio, na TV, ou então na própria igreja, uma faixa pregada lá de fora. Hoje a campanha do milagre, a campanha da cura. Hoje o culto da prece violenta, da prece forte, o desencapetamento total. Então a gente vai começando a ver essas coisas, esses convites, e esse evangelho sendo pregado. E o que é que nós podemos perceber, irmão?
Enquanto esse evangelho do milagre, um evangelho imediatista, que convida você porque você está sofrendo, que trabalha em cima da tua necessidade, que mostra meias verdades, que usa o nome de Jesus e fala algumas coisas que estão na Bíblia, mas o resto é fantasia, porque eles trabalham em cima da tua necessidade. Eles estão fazendo a propaganda do ministério deles em cima daquilo que a sociedade precisa. E a sociedade, vemos um tempo hoje de muita doença. A sociedade precisa de cura. Então muitos pastores estão trabalhando, fazendo a propaganda do ministério dele em cima de cura. Muitos pastores, o desejo das pessoas hoje é ficar rico. Todo mundo quer ficar rico. Todo mundo deseja ter poder aquisitivo. Todo mundo deseja chegar na igreja numa Hilux, descer num carro importado. E aí muitos pastores vão pregando esse evangelho. E o que nós estamos vendo? Um crescimento exorbitante e extraordinário de evangelho no Brasil. Mas entenda um detalhe: pessoas que estão, igrejas que estão crescendo, estão se multiplicando, ministérios que estão progredindo, prosperando, crescendo, mas pregando esses evangelhos aqui. Um evangelho do reino dos homens, que lhe promete poder, que lhe promete cura, milagres, e as pessoas são fascinadas por milagre. Por isso o anticristo vem fazendo milagre, por isso o falso profeta vem fazendo milagre, porque as pessoas são fascinadas, e as pessoas precisam disso. Mas o Senhor Jesus disse, meu irmão, que o evangelho que tinha que ser pregado, qual é? Evangelho do reino de Deus. E esse evangelho eu te digo com certeza absoluta, porque eu estou ligado em rádios, em TV, na internet, estou buscando em todo lugar para pregar para a igreja, para ensinar para a igreja e dizer para a igreja que o evangelho do reino não está sendo pregado. O que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no evangelho no Brasil é um inchaço de pessoas querendo ficar rica, de pessoas querendo receber sua vitória, de pessoas querendo receber sua conquista, pessoas querendo receber seu milagre, pessoas querendo receber suas curas, vindo para a igreja simplesmente com esses propósitos falsos, e não estão vindo por causa do evangelho do reino. Então a gente acha que está no caminho certo, a gente pensa que está fazendo a coisa certa, porque as pessoas estão vindo, a igreja está cheia, a igreja está lotada. Mas quando você começa a pregar o evangelho do reino, que Jesus disse, quem quiser me seguir, pega a tua cruz e me segue. O evangelho do reino que Jesus disse, é difícil um rico entrar no reino de seu, no reino de Deus. Vende o que tem, dá aos pobres e tesar um tesouro no céu. Mas o evangelho que Jesus ensina, abandona o pecado, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, o adultério, a prostituição, a homossexualidade, a mentira, a hipocrisia. Quando se prega esse evangelho, irmão, é como se você estivesse fazendo uma peneira dentro da igreja. O povo que está na igreja só atrás de vitória, de cura, de milagre, de conquista, eles vão saindo. E vai ficando apenas o povo verdadeiro de Deus. Porque Jesus disse um dia, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e elas me seguem. Por isso Jesus fala a respeito desses falsos evangelhos. Você entendeu um detalhe hoje: nem toda igreja que tem uma placa dizendo Jesus é bom, Jesus está aqui, se engane não. Nem toda igreja que diz a igreja evangélica, a igreja falando de tal, igreja evangélica, igreja de Jesus Cristo, que fala de Jesus, que Deus é bom, não sei o que mais, a igreja de Deus. Não se engane não, porque Jesus não mandou pregar qualquer coisa. Jesus mandou pregar o evangelho do reino. Homens gananciosos estão aí, pregando qualquer evangelho, para iludir as pessoas, para emocionar as pessoas. Eu conversei com os meninos do louvor no mês passado. Peço que os meninos, hoje vou falar de novo no mês que vem. Peço que os meninos acabem com o forró. Não toquem mais forró, irmão. Não toquem mais forró na igreja. Toquem hinos de louvor e adoração. Porque nós não estamos querendo que as pessoas venham para cá para se rebolar na carne.
Eu me lembro um dia que nós estávamos cantando um forró na igreja. Uma pessoa vinha, uma irmã que nem na igreja está mais, vinha passando lá no meio da rua, tinha umas pessoas na calçada, olhou, o pessoal estava na calçada, piscou o olho e ficou se rebolando. Porque está sendo usado todo tipo de estratégia. Eu estava fazendo uma pesquisa em relação a isso, e eu vi o seguinte: que pastores e líderes, para poder sustentar o povo na igreja, ou trazer os jovens para a igreja, estão usando todo tipo de estratégia, menos pregar o evangelho do reino. Hoje você vai na igreja, tem um funk gospel, e o pessoal vai lá para adorar? Vai não, vai para brincar. Hoje você vai na igreja, tem um forró gospel, paredão é de Jesus, música que não estão adorando a Deus. Música, observe a letra da música, se você é um crente verdadeiro. Observe a letra da música, o propósito é fazer as pessoas apenas dançar, pular, se alegrar e dizer é uma benção. Estão confundindo música com louvor. Observe como é que são as músicas hoje. São cantadas para o povo. Bichinho bonitinho. Ah, Jesus vai trazer tua vitória. Fica firme, acredita, porque Ele vai te abençoar. É ou não é assim as músicas? Cadê aquelas músicas que dizem Espírito, em verdade, te adorando? Isso é louvor, meu irmão. Chorei muito com aquele louvor da Damares, aquele, como é que é? Está surgindo aí um novo vencedor. Mas não é um louvor que adora a Deus, é uma mensagem para alguém. Mas o louvor verdadeiro, irmão, ele não está preocupado em adorar o homem, em massagear o ego do homem. O louvor verdadeiro está preocupado em levar uma adoração direta para o trono de Deus. É isso. Porque o povo de Deus precisa abrir os olhos. Nós precisamos distinguir o que é o evangelho e o que é o evangelho do reino. Você está entendendo isso? O diabo não vai chegar, irmão, dizendo eu sou o diabo, eu vim para enganar. A Bíblia diz que ele é espírito enganador. E quando o cara quer enganar, ele chega te beijando, te cheirando. Quando eu falo de falso evangelho, eu me lembro quando Jesus estava lá com os discípulos dele. Jesus dizendo, olha, eu vou ter que ser crucificado, vão me matar, vão judiar comigo, vão me humilhar, mas no terceiro dia eu ressuscito. O apóstolo Pedro chega com um esboço bonito, uma mensagem bonita. Ele diz, com essa aqui Jesus vai dar glória a Deus, vai rolar no chão, vai sair dizendo aleluia. Ele diz, Jesus, aleluia. Jesus, não deixa fazer isso contigo não, Jesus. Não deixa ninguém tocar em ti. Tu é o Senhor, tu é Deus. Basta tu levantar a mão, não deixa ninguém fazer isso contigo não. Aí em vez de Jesus dar glória a Deus, aleluia, Jesus olha nos olhos de Pedro e diz, vai para trás de mim, Satanás, porque tu só pensa na coisa do mundo, mas eu olho para as coisas do alto. Eu tenho um ministério a cumprir, eu tenho uma obra a fazer. E o evangelho do reino, meu irmão, não é só oba-oba não. É o ministério que Deus deu a Jesus, era cruz, era dor, era sofrimento. E Pedro veio com a conversa de, ai Jesus, deixa fazer isso não. Esse é o evangelho que está sendo pregado hoje. Esse é o falso evangelho. Deixa fazer isso contigo não, Jesus. Deixa não, irmãozinho, vem para cá, nós vamos te ajudar. Nhanhanhã, papapá, bebê, senta aqui no meu colo, vou cantar cantinho de niná, vou te dar papa na boca. Esse o evangelho de hoje, é esse. Aí quando Pedro veio com essa conversa, Jesus disse, olha Satanás, vai para trás de mim. Alguém aqui já leu esse texto, não já? Quando Jesus está pregando isso? Aí, irmão, você tem que ler mais a Bíblia, o Novo Testamento. Jesus disse claramente, para trás de mim, Satanás. Aí, meu irmão, esse tipo de evangelho é o que o Senhor reprova. Por quê? Porque ele parece que quer o teu bem, mas ele vem para te enganar. Abre a tua Bíblia, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo de número 16. Isaías capítulo 9, verso 16. Porque os guias desse povo são o quê? Enganadores. E os que por eles são dirigidos são o quê? Devorados. Você está entendendo aí, irmão? Amém. O propósito desse evangelho é o quê? É enganar. O guia desse povo são lobos devoradores. E os que são guiados por eles estão sendo devorados. Abra a tua Bíblia lá em Provérbios capítulo 16. Volta um pouquinho aí. Provérbios 16 e 25. Provérbios 16 e 25, olha aí. Volta só um pouquinho, bem pertinho aí, ó. Provérbios, olha a finalidade desses evangelhos que estão pregando aí, que parece que quer o teu bem. Parece que eles querem o teu bem, mas estão te escondendo o evangelho do reino. Estão te escondendo o evangelho verdadeiro. Provérbios 16 e 25 diz: há caminho que para o homem parece direito, mas o final são caminho de morte. Eita Jesus, essa é forte. Essa é forte.
Há caminhos que para o homem parecem direito, irmão, mas o final é caminho de morte. Tem pessoas que estão seguindo um ministério, uma placa denominacional, porque ela tem 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 150 anos, 200 anos, 1000 anos. Estão seguindo cegamente aquela placa denominacional, aquela igreja que ele nasceu, aquela igreja onde ele ouviu a primeira vez a pregação, aquela igreja onde os seus pais, seus avós, bisavós, tataravós estavam seguindo, que começou até bem, mas agora está distorcendo tudo, entrou no embalo do evangelho que está por aí. E olha que é uma tentação grande, irmão. Eu dizia para os irmãos do louvor, pessoal, é uma tentação grande a gente cair nesse evangelho que está aí, porque é bom, ele emociona, ele mexe com as emoções das pessoas. Um evangelho que mexe com a emoção, mas não revela o reino de Deus. E Deus está dizendo que há caminho que para o homem parece direito, mas no final são um caminho de morte. O que é que nós entendemos aqui, irmão? Que tem pessoas trilhando um caminho que eles dão a cara para bater, mas não abrem mão porque tem certeza que é o caminho certo. Tem pessoas que estão seguindo uma doutrina que eles não abrem mão e dão a cara a bater, porque eles afirmam com certeza que é a doutrina certa. Por exemplo, esses evangelhos que eu falei: evangelho da cura, evangelho do milagre, evangelho da prosperidade, evangelho da vitória. O evangelho imediatista: vem que Jesus faz agora, vem que hoje é o milagre urgente. O evangelho imediatista. Pessoas que estão seguindo, vão seguir a vida inteira esses falsos evangelhos, essas falsas doutrinas, porque tem caminho que para o homem parece direito. Por quê? Porque estão pegados à placa da igreja. Não, aquela é a minha igreja. A minha igreja, eu vou te dizer qual é. A minha igreja é a igreja do Senhor Jesus. Amém? A ministério que eu congrego é missão de fé. Mas que o ministério missão de fé distorcer a palavra, saia, meu irmão, vai embora, porque senão eu vou para o inferno e levo vocês tudo junto. Porque tem pastores levando o rebanho inteiro para o inferno, dando glória a Deus e aleluia. Tem pastor levando um rebanho inteiro para o inferno, brincando de Pentecoste, correndo para um lado e para o outro dentro da igreja, dizendo que é poder de Deus. Você consegue imaginar? Seja sincero, irmão. Apóstolo Pedro, um homem sério, apóstolo Paulo, um homem sério. Você consegue imaginar o apóstolo Pedro rolando no chão na hora de um culto? Ah, eu estou cheio do poder, rolando no chão. Você consegue imaginar isso, irmão? Você consegue imaginar ali Jesus recebendo a revelação do Pai? Peraí, consegue imaginar Jesus com isso? Peraí, encosta não, está recebendo a revelação do alto. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Eu não consigo. Não consigo. Mas é esse evangelho que está aí, que mexe com as emoções da pessoa. E as pessoas estão emocionadas e dizem que estão cheias do poder de Deus, brincando com as coisas de Deus, brincando com a obra de Deus, levando a obra numa brincadeira. Vamos porque é bom, vamos porque é uma benção. Quem aqui já foi do mundo, já foi mundano? Levanta a mão, por favor. Quem já foi para um forrozão daqueles bons mesmo? Eu já fui muito. Era bom ou não é, irmão? Seja sincero. Era bom ou não era? Passava a noite no forró. Se tivesse no outro dia, nós estava dentro. Estava ou não estava? Hein? Você não era assim não? Eu era assim. Por quê? Porque ele mexia com as emoções. Ele mexia com as emoções. E o cara gosta quando se mexe com as emoções. Esses evangélicos que estão aí, eles mexem com as emoções. Muitas igrejas que estão aí querem mexer com as emoções. As pessoas ficam emocionadas. Por isso o forrozão dentro da igreja. Por isso o funk dentro da igreja. Porque a galera vem, pula, vibra. Pai, foi uma bênção. Estão inventando tudo, meu irmão. Esse é o evangelho que está aí. Você está entendendo isso? E nós estamos tudo igual, aquele de boca aberta, igual zumbi. Já viu o filme de zumbi? Os caras não sabem, estão indo lá, não sabem onde está indo. Não, estou ouvindo uma voz, estou ouvindo uma voz, está lá. Não, volta para cá, não, mas aquela voz que está aí, vai seguindo aquela voz. E o Senhor está dizendo que tem caminho que para o homem parece direito. O cara passa a vida toda numa religião, numa igreja, numa denominação, seguindo uma doutrina, dizendo que está certo. Mas no final ele percebe. No final ele diz, é caminho de morte, quando ele chega no inferno. O pessoal do islamismo acredita que amarrar uma bomba na cintura
Isso vai levar ele para o paraíso. Ele mata um monte de gente, morre, fica só os pedaços lá, foi para o paraíso, porque alguém ensinou isso para ele, e ele chega ao ponto de se matar. Os espíritas kardecistas acreditam que se você morrer hoje, amanhã você nasce de novo, encarnado num corpo de outra pessoa, porque alguém ensinou isso para eles. Alguém acredita, e eu vou falar isso aqui de novo, não é enfadonho não, é para você gravar. Alguém acredita que uma rosa dentro de casa traz paz para casa, porque alguém ensinou isso para ele. Alguém acredita que uma fechadura de trás da porta traz sorte, porque alguém ensinou isso para ele. Outro acredita que um lenço, porque foi orado pelo pastor ungido, todo mundo que andar com ele no bolso vai estar protegido, porque alguém ensinou isso para ele. E há caminhos que para o homem parece direito, mas esses caminhos no final dá caminho de morte. Abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 15, versículo 14. Mateus 15, 14. É muito importante essa palavra, meus irmãos. Eu preciso que vocês escutem. Vocês perceberam? Quem me conheceu pregando aqui há alguns anos atrás? Quem me conheceu? Levanta a mão assim. E quem percebeu como minhas pregações estão totalmente diferentes? Levanta a mão. Você percebeu isso? Percebeu, né? Mudou totalmente. Eu não consigo mais pregar como eu pregava. Eu estava indo para a rádio um dia, eu fui expulso da rádio de novo agora, glória a Deus por isso. Aí eu cheguei lá de noite, quinta-feira eu ia pregar sábado. Eu estava orando lá em casa, preparando o esboço da pregação. Uma palavra onde chegava um homem rico, dizia: Jesus, o que é que eu tenho que fazer de bom para herdar o reino de Deus? Aí Jesus dizia: olha, vende o que tem, dá para os pobres, porque um rico é difícil entrar no reino de Deus. Eu fui pregar que um rico é difícil entrar no reino de Deus. Fui falar vários textos da Bíblia, preparei o esboço e tal. E quando eu preparei, estava preparando, Jesus, eu queria tanto pregar aquelas mensagens que eu pregava antes. Mas Deus não deixa, meu irmão. O Senhor não deixa, eu não consigo. E você tem que pregar isso aqui. E aí eu tenho que pregar isso aqui. O povo tem que ouvir, tem que aprender. Aí eu pego, e quando eu termino o esboço, eu olho: Jesus, onde é que nós vamos entrar? Um dia é que eu vou entrar com essa palavra. Vou pregar na rádio, tem 50, sei lá quantas mil pessoas ouvindo. Quantos barão vai estar ouvindo? E o dono da rádio está ouvindo, Jesus. O dono da rádio, irmão, é dono de TV lá e de outras emissoras de rádio. O homem tem dinheiro. E eu dizendo lá que um rico não vai entrar no reino de Deus se for avarento. Meu Jesus amado, não, antes de eu terminar de pregar, o homem liga: eu quero falar com esse pastor aí. E a irmã disse: ele não pode falar, ele está pregando. Quiser falar com ele, ligue para o celular deles, tá bom. Eu digo: eu quero que ele ligue para mim, eu vou dizer uma verdade para ele. Vou dizer que ele está se levantando, não é contra mim não, é contra Deus. Aí quando é no outro sábado, eu chego lá todo arrumado, todo bonitinho, um esboço preparado. Jesus, hoje é mais peia, essa vai doer de verdade. Quando eu chego lá, o pastor chega lá: pastor Jadel, vem cá por favor. Opa, meu irmão, pois não, eu já sabia, irmão. Aí eu digo lá: pois não, pastor, infelizmente o senhor não vai poder continuar. O homem ligou e não dá desse jeito. Eu disse: não, pastor, tudo bem. Pastor, você não é para mudar? Eu digo: pastor, eu posso mudar alguma coisa, mas a pregação não muda, porque Deus me mandou pregar a verdade. E esse evangelho tem que ser mostrado. Então não dá mais. Fica na paz, pastor, eu vou na bênção, Deus é comigo. Cheguei em casa, o pessoal aflito, 2 obreiros mais eu dentro do carro, os irmãos já para chorar. Eu digo: fica tranquilo, irmão. 2 não, 4. Não, 2, no dia que foi expulso era só 2. No dia que o homem queria falar comigo era 4, todo mundo aflito. Ele: fica tranquilo, irmão, Deus está no controle. No dia que expulsaram nós da rádio, cheguei em casa, peguei a Bíblia, Salmo 27, se eu não me engano, fui ler com a minha esposa. Vamos orar aqui, minha filha. Peguei, li, me ajoelhei, comecei a orar junto com ela. Comecei a agradecer ali, orar a Deus, a orar ao Senhor. A minha esposa disse: eu vou lá embaixo comprar pão para a gente tomar café. Tá bom, vai lá, minha filha. Eu disse: Jesus, agora eu quero chorar bem muito na tua presença. A Viviane desceu, eu me tranquei no quarto, eu digo: eu quero chorar. E Jesus disse: você não vai chorar não, você vai se alegrar, você vai cantar, você vai exaltar o meu nome, porque eu tenho algo maior para a tua vida. Eu sou o teu Deus. Deus falou assim. Uma alegria que eu não sei de onde veio aquela alegria. Parecia que tinha ganhado um prêmio grande. Aí quando eu estou lá, depois de orar, eu vou lá para o meu quarto, me deitar com a Bíblia na mão, meditando, satisfeito demais. O telefone toca. Um irmão da outra igreja. Esse irmão nunca me viu, esse detalhe. Ele me conheceu pela rádio, nunca me viu. Ligou para mim, ele só dorme de madrugada, 2 horas. Ligou para mim 11 horas. Eu digo: a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Tudo bom. E ele disse: pastor, estou ligando para o senhor. Eu disse: irmão, você está acompanhando a gente na rádio? Ele disse: não, que ele acompanhou na outra rádio, né? Nessa agora, pastor, não achei ainda. Aí eu disse: tudo bem, mas diga lá. Não, estou ligando para o senhor porque eu acordei agora e tive um sonho com o senhor. Eu digo: conta aí, irmão. Não, eu sonhei que eu estava em casa, mexendo no controle da televisão, e eu vi o senhor pregando. E eu disse: olha, pastor Jardel, conheço ele.
Falei muitas vezes com ele, meu amigo. Ixi, nem lembra mais de mim. Pregando para o Brasil inteiro, era assim que ele falava no sonho. Ele disse, pois é, pastor, estou ligando para dizer isso para o senhor. Eu digo, irmão, eu não sei o que é que Deus quer falar com isso, mas eu fui expulso da rádio hoje. Fui expulso da rádio. Talvez Jesus está dizendo, filho, eu te tirei da rádio, mas vou te levar para a TV, fica tranquilo. Não estou preocupado em aparecer em TV e rádio. Eu só estou preocupado com uma coisa, meu irmão: em pregar o que Deus me mandou, em anunciar esse evangelho do reino aqui. Mas o irmão lá disse que sonhou. Sim, eu perguntei como é que eu era. Carequinha dos olhos verdes. Eu disse, como é que é? Careca dos olhos verdes? Não é eu não, irmão. Não. Eu sou bem alvinho, cabelo na cintura, meu filho. Esse não era eu não. Oi? Eita Jesus. Então eu digo, eu sei lá como foi que esse irmão sonhou isso. Nunca me viu na TV pregando, careca dos olhos verdes. Deixa aí, que se for algo que Deus falou, vamos esperar que vai acontecer. Eu quero dizer para você com isso é que se nós perseverarmos e pregando a verdade, nós vamos ser perseguidos, mas a verdade vai ser ouvida, e Deus que tem para fazer por nós, Ele vai fazer. Mateus 15, 14, para aqueles que estão ouvindo esse evangelho, falso evangelho, que estão animadinhos com ele aí, estou seguindo, ai, minha igreja é uma bênção, lá é uma bênção, e esse evangelho, o evangelho é oba-oba. Então Jesus diz assim, olha, Mateus capítulo 15, versículo de número 14, Jesus diz, ó, deixem os cegos, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, vão cair os dois, aonde? No buraco, no barranco. E a Bíblia está dizendo que se um cego guia outro cego, os dois, quem? Os dois, quem? Os dois cairão no buraco. Irmão, o Senhor tinha acabado de pregar uma doutrina dura. Os fariseus ficaram escandalizados. É isso que o texto diz aí de capítulo 15. Aí os discípulos chegam a Jesus, os fariseus ficaram escandalizados, porque o Senhor pregou essa doutrina aí. Jesus diz, deixa, eles são cegos, guias de cego. E um cego guiando o outro, vai cair os dois no buraco. Aqui agora eu te digo uma coisa, irmão. O cego guiando outro cego. O primeiro cego que guia é o líder que prega os falsos evangelhos. O segundo cego que é guiado são as ovelhas que estão seguindo esse evangelho e esse líder. E o Senhor diz que ambos cairão no buraco, no barranco, porque serão condenados, cairão no abismo, não terão salvação, porque estão seguindo uma falsa doutrina, um falso evangelho, estão cegos, não conseguem compreender o verdadeiro evangelho, que Jesus diz em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me conhecem, e elas me seguem. Então por isso a preocupação desse ministério, não brincar com os teus sentimentos. Eu dizia para os irmãos lá, irmão, talvez você pergunte, pastor, por que vocês cantam tanta música antiga, brega, feia? Eu disse, irmão, é porque a gente está procurando as músicas que adorem a Deus. Por que vocês cantam tanta música da harpa, tanta música antiga? É porque nós estamos procurando as músicas que tem um hino, uma letra que direciona direto para o trono de Deus. Não estamos preocupados em emocionar as pessoas, porque eu sei o que é a emoção do homem. Eu sou um homem, meu irmão. O homem que vive uma fé emotiva, hoje ele está bem, está firme, amanhã ele se desvia. Mas o homem que vive a fé no verdadeiro evangelho do reino, vem a tempestade, vem a luta, vem tribulação, vem os rios, transborda os rios, bate os ventos, mas ele não cai, porque ele está firme sobre a rocha que se chama Jesus Cristo. É isso. Teve jovem que saiu lá do nosso ministério agora, porque a gente não fazia evento. Diga, tá bom. Então vamos fazer um monte de evento agora, tá? Aí agora a gente tem um monte de evento lá. Tem folheto para entregar todo dia. Mas aí eu descobri que não é esse evento que eles querem. Irmão, tem evangelismo para fazer todo dia. Tem uns hospitais aí. Tem o Gonzaguinha, tem uns frotinhas, tudo perto da igreja. Tem um frotão lá no centro, cheio de gente quebrada, visita 2 horas da tarde. Tem o Hospital do Câncer. Tem o HGF, lá no Papicu, gigantesco, cheio de gente doente. Tem favela ao redor da igreja para todo lado, irmão, não conhece. Tem evento toda hora, tem gente para pregar, mas o povo não quer. Eles querem alguma coisa do tipo, que esteja falando, eles pular, eles gritar e dizer alguma coisa assim, que venha de dentro da emoção.
E esse evangelho aí eu não quero pregar. Esse ministério aí não é o que eu quero construir. O ministério que nós queremos construir é sobre a rocha, é sobre a pedra que se chama Jesus, pautado, baseado, bitolado e direcionado pelo evangelho do reino, não pelo evangelho das emoções, que atraem as pessoas, lotam as igrejas com palavras emotivas, trabalhando na tua emoção. E aí Jesus disse que os cegos guiam 8 cegos, e os cegos vão caindo no barranco. E aí tem uma surpresa para você, irmão. Quando chegar o dia do julgamento, que Jesus for olhar para ti e disser que você estava seguindo um evangelho falso, você vai dizer: não, Jesus, condena ele, porque a culpa é dele. Mas Jesus está deixando claro que ele vai ser condenado sim, mas você também, que está seguindo esse evangelho. Uma pessoa me visitou lá em Fortaleza, pediu um CD para trazer para uma irmã de outra igreja aqui em Madalena. E essa irmã ouviu o CD, a minha pregação que Deus me deu. E quando ela ouviu aquela pregação, mais ou menos parecida com essa, e ela ligou para mim e disse: pastor Jardel, desde que eu ouvi aquela pregação, eu não tenho mais paz. Eu digo: por que, meu irmão? O que foi que eu te fiz de mal? Não, não é isso. Porque aquela palavra é verdadeira, eu estava conferindo na Bíblia. E a igreja que eu congrego está fazendo tudo isso. É mercado, é venda, é negócio. E agora o que é que eu faço? Eu digo: ei, meu irmão, tira eu desse negócio. Escuta a palavra, toma tuas decisões. Faz o que Deus te mandar fazer. Deixa eu fora disso. Toma a decisão que você quer. Agora sabe de uma coisa, que se o teu guia é cego, ele vai para o buraco, mas tu vai com ele também. Não, mas é minha placa denominacional, minha igreja. Não vai todo mundo com ela. Se queima a placa de igreja, se queima todo mundo. Com medo. Porque lá não quer sair. Meu irmão, por favor. Eu quero dizer para você isso essa noite. Que as pessoas têm desprezado o evangelho. Você lê para uma pessoa que é católica. Você mostra para ela Êxodo 20. Não faça para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes prestará culto. Por quê? Porque Deus está condenando. Aí você chega para um crente de hoje, abre aí João capítulo 2. Você lê para o católico isso aí. O católico entra no ouvido e sai no outro, ele não entende. Deus dizendo que não pode fazer imagem, não pode adorar, não pode se dobrar diante dela. Está negociando os dons de Deus? Está comprando, está vendendo os dons? Ele expulsa todos, irmãos. Aí lê isso para um crente de hoje, que está seguindo uma igreja, uma doutrina, um evangelho que ele diz que não abre mão desse ministério. Lê isso para ele. É meu ministério, não. Ele, você lê, como eu disse, repito, lê para um católico, Êxodo 20, entra aqui, ó, e sai aqui. Não, minhas imagenzinhas não. Eu li para a mulher lá, Êxodo capítulo 7, Deuteronômio 7, verso 25 e 26, diz que a imagem de escultura é amaldiçoada, não meta coisa amaldiçoada em tua casa. Ela disse: minhas imagens eu não tiro. Eu disse: eu não estou mandando a senhora tirar. Eu não estou mandando, estou dizendo que a Bíblia diz, problema da senhora. Você quer ler para um crente hoje, irmão, não mercadeje os dons, não mercadeje as coisas de Deus. Lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus deu autoridade aos discípulos: vão, cura os enfermos, expulsa os demônios, cura os leprosos, ressuscita os mortos, prega o evangelho. Agora um detalhe, foi o que Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. Detalhe, Jesus disse um detalhe, Jesus lembrou disso: de graça recebei, de graça dai. Leia isso para um crente do século 21. Leia isso para um pastorzão desse aí que está andando de Randy Rover, de 350 mil reais. Leia isso para ele. Mas isso aí lê. Entra aqui, ó, e sai aqui. Por quê? Porque as pessoas não levam mais o evangelho a sério, irmão. As pessoas estão em busca de profecia, de profetada. Não, o profeta vai falar: Deus está me revelando, Deus vai te dar, vai te entregar, toma, recebe. Irmão, é minha. E rola no chão, peguei. Oh, glória, aleluia. As pessoas estão desprezando o evangelho, a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra. Mas eu te digo uma coisa hoje, irmão: não despreze o verdadeiro evangelho. Eu aprendi a amar a palavra de Deus, e aprendi a crer na palavra de Deus, e aprendi que tudo que está escrito vai se cumprir. Atos dos Apóstolos 8 e 20. Olha aí, irmão, Atos dos Apóstolos, se você puder abrir. Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 20.
Diz assim, ó. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Cara, usando o dinheiro para tentar conquistar as coisas de Deus. E não é com dinheiro que se conquista as coisas de Deus. Irmãos, vocês concordam com o que eu estou pregando? Estou mostrando versículo por versículo. Estou distorcendo a palavra. Eu tenho muito cuidado em ser fiel ao texto. O falso pregador, ele pega o texto da viúva. A pobre viúva deu 2 moedinhas. Ah, é isso que eu vou pregar. Irmão, você vai, você vende tudo que você tem. Olha, a viúva deu tudo. E Jesus disse que ela foi abençoada. Que ela foi, ó, Deus olhou para ela. Então você vende, vem, deposita aqui e Deus vai te dar tudo. Aí o cara pega aquele texto e Pedro diz: Senhor, nós deixamos casa, deixamos tudo para te seguir, o que vai ser de nós? E Jesus diz: você deixaram casa, fazenda, vocês vão receber 100 vezes mais aqui, e no mundo por vir a vida eterna. Aí eu vou pregar, irmão, se você der a sua fazenda para a obra de Deus, para a igreja, Deus vai te dar 10 fazendas, 100 fazendas. Ele está prometendo, está aqui o texto. E ele vai distorcendo a palavra, porque não é isso que o texto quer dizer. E eu tenho muito cuidado em distorcer o texto. Eu tenho cuidado, a preocupação em pregar a verdade. Eu venho aqui só uma vez por mês, irmão. E vai chegar o tempo que esse ministério vai crescer, crescer. Eu não vou poder mais vir aqui uma vez por mês. Mas os irmãos vão continuar pregando, vão continuar falando. Porque esse ministério vai crescer aqui em Madalena, baseado nessa palavra, nessa doutrina, nessa verdade. E os que são de Deus, verdadeiros crentes, vão ver onde estão, vão analisar onde estão e vão dizer: sabe de uma coisa? Vou buscar a verdade, vou buscar um verdadeiro evangelho. Porque vão começar a ter medo, a temor. Porque lá em João capítulo 12, vai lá para João capítulo 12. Porque o povo tem desprezado o evangelho do reino. Porque esse evangelho do reino que tem que ser pregado para que o fim venha. E nós temos que pregar o evangelho do reino, custe o que custar, doa o que doer. E em João capítulo 12, Jesus deixa bem claro a respeito do evangelho. Porque o evangelho do reino são os ensinamentos de Jesus. O evangelho do reino é aquilo que Jesus pregou, que Jesus ensinou. E olha aqui, em João capítulo 12, verso 47 e 48. Você encontrou e diga amém. Se alguém ouvir as minhas palavras, Jesus está dizendo, escute. Jesus está dizendo, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Opa, peraí. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Isso aqui, irmão, prato, para, olha para mim. Para nesse versículo aí. Não adianta não. Isso aqui é um prato cheio para um falso pregador dizer: está vendo aqui, irmão? É prato cheio para um falso pregador dizer: está vendo aqui, ó. Jesus disse que se alguém ouvir minhas palavras e não guardar, eu não vou julgar ninguém, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Então Jesus está dizendo que está todo mundo salvo, faz do jeito que quer, anda como quer, e faz assim, pode vender, pode mercadejar, pode fazer o que quiser. Jesus está dizendo que não veio condenar ninguém, vai salvar. Não é isso que está escrito aí? Um falso pregador pega esse texto e ele convence todo mundo disso. Mas olha o verso seguinte: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Jesus diz: não sou eu que vou julgar, mas tem quem o julgue. Quem é? A própria palavra. Eita Jesus. Irmão, você entendeu isso aí, irmão? Ai, ai, ai. Agora fez sentido essa pregação aqui. Se você não estava entendendo, agora você deve ter entendido. Porque Jesus está dizendo: olha, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras. Você observe que Jesus está valorizando a palavra dele. E ele diz aqui, ó: tem quem o julgue, e tem quem o julgue. Quem é que vai julgar? A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Quem é que vai julgar o mundo? A palavra. É pela palavra. Fulano de cá, vinha cá. Sim, Senhor, estou tremendo. Na palavra diz: não mercadejará, não negociarás, não, dê de graça, e você vendeu. Não, Senhor, mas é porque a doutrina era essa e todo mundo fazia. Você vendeu. Está escrito aqui, ó: mandei dar de graça. Você vendeu, você negociou. É pela palavra que vai ser julgado. Você está entendendo isso, irmão? Então as pessoas estão desprezando o evangelho. As pessoas pregam qualquer coisa, o povo quer ouvir qualquer coisa, menos esse evangelho aqui. Por quê? Como é que pode? Se eu vou deixar de vender minhas mensagens para me ficar pobre? Eu quero é ficar rico, meu irmão. Se eu vou deixar de cantar e vender meus CDs de louvor para me ficar rico? Eu quero ficar rico, rapaz. Fica rico.
ficar, venda à vontade, faça o que você quiser. Mas tem uma passagem que diz assim: o rico disse: meus celeiros produziram, meu campo produziu muito, não tenho onde recolher, vou derrubar meu celeiro e fazer outros maiores, estou muito rico, vou descansar. E o Senhor disse: doido, tu vai morrer hoje. E rico morre também. Vai morrer hoje. O que tu tens preparado? De quem será a tua alma? O cara está preocupado em muita coisa, mas você tem que se preocupar só com um, irmão: entender esse evangelho e obedecer esse evangelho. Pastor, mas eu sou muito imperfeito. Eu também sou imperfeito, mas com as nossas imperfeições nós vamos procurar ser fiel ao evangelho. Quem é fiel a Deus? Você quer ser fiel a Deus? Não tem como você ser fiel a Deus sem ser fiel ao evangelho, o que Ele fala, o que Ele ensina, o que Ele prega. Para ser fiel a Deus, irmão, irmão, vai começar a corrente da terça-feira, da libertação. Você vai trazer a camisa do teu marido amarrado, e aqui nós vamos desatar o nó. Agora é 7 terça-feira, não pode faltar uma. Aí o irmão, o cara vai, não pode perder uma das 7, quebrou a corrente. Esse é o temor que o povo acha que é o temor a Deus. Não, meu irmão, o temor a Deus é totalmente diferente. É o que eu preguei aqui hoje, o que a missionária está pregando aí toda terça, toda quinta, e o que nós vamos continuar pregando enquanto tiver fôlego de vida. Se levante, dono de rádio, dono de TV, nós prega no meio da rua, a gente faz o que precisar, mas enquanto tiver fôlego de vida, é essa palavra que nós vamos pregar. Amém? E você crê nesse evangelho, creia nesse evangelho, irmão. Ore, peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria. Eu tive uma luta muito grande com Deus há 11 anos atrás. Eu era de uma religião, era um homem religioso, eu era católico. Eu tive uma luta muito grande com Deus para me converter, porque eu passei a minha vida toda, com 24 anos, aprendendo as doutrinas da igreja católica apostólica romana. E quando eu ouvi esse evangelho aqui, eu disse: tem alguma coisa errada. A doutrina da minha igreja não bate com a palavra que eu estou lendo. E lá vai eu: Jesus, o que é que está certo afinal de contas? É os crentes ou é nós os católicos? Naquela época. E Jesus me mostrou e me deu sede para ler a palavra, me deu entendimento para compreender essa palavra pelo Espírito de Deus. Me mostrou que o caminho certo é o evangelho, é a palavra dele. E eu saí, mudei, estou disposto a mudar quantas vezes precisar, porque um homem para mudar precisa de humildade, precisa de quebrantamento, precisa reconhecer que está errado, está em pecado, está no caminho errado. Temor no coração para não ser condenado, porque quando o evangelho do reino for pregado por todo mundo, o fim virá. Mas o diabo tem feito outro evangelho ser pregado, mas Deus nos escolheu para pregar o evangelho do reino, e nós vamos ajudar muitos homens de Deus que estão pregando o evangelho do reino também.